Você sente que o mundo está à beira de algo grandioso e aterrorizante? O que você vê no noticiário não é coincidência, é profecia se cumprindo agora. E o epicentro de tudo é Jerusalém. Deus está enviando uma mensagem urgente através de luzes no céu, sons de trombetas e uma aparição chocante. Ignorar estes sinais é colocar sua alma em um risco que você não pode correr. Neste vídeo, vamos revelar essa mensagem divina para que você entenda o que fazer. A sua preparação espiritual começa hoje. Mas um fato curioso: a grande maioria das pessoas que assistem nossos vídeos não está inscrita. Se você busca a verdade, não corra o risco de perder as próximas revelações. Clique em inscrever-se agora mesmo. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar seu destino eterno. Veja bem, quando falamos de Jerusalém, não estamos falando de uma cidade qualquer. Ali, cada pedra, cada viela respira história e espiritualidade. É o palco central onde as escrituras se desenrolaram e, como muitos acreditam, onde o ato final da história humana acontecerá. Agora, imagine estar lá, em meio à agitação da vida moderna, e de repente o céu sobre o Monte das Oliveiras se abre de uma forma que desafia qualquer explicação lógica. Não é apenas uma luz diferente ou uma nuvem com um formato curioso, mas uma visão radiante, quase que um rasgo na realidade, que deixa até os mais céticos de queixo caído. Esses não são eventos corriqueiros, são acontecimentos que nos forçam a parar e pensar. Estaríamos nós testemunhando os sinais sobrenaturais que servem como um prelúdio para eventos proféticos maiores? Muitos peregrinos e moradores locais que viram essa manifestação relatam uma sensação indescritível. Uma mistura de temor e reverência que toca a alma. É como se o próprio Criador estivesse enviando uma mensagem urgente, um sinal claro em um local que já é, por si só, um símbolo poderoso. A discussão sobre o fim dos tempos deixa de ser apenas uma teoria de escatologia e passa a ser uma realidade palpável diante de tais fenômenos. Reflita comigo sobre a importância do local. O Monte das Oliveiras é o lugar de onde Jesus ascendeu aos céus e, segundo as profecias bíblicas, para onde ele retornará. Atos 1:11, Zacarias 14:4. Portanto, quando algo extraordinário acontece ali, não podemos simplesmente ignorar. Não é uma coincidência. É um chamado à atenção, um alerta cristão para todos nós. A visão relatada não foi algo vago. Testemunhas descrevem uma luminosidade que parecia ter vida própria, pulsando com uma energia sagrada sobre a cidade. Diante de um evento desses, a fé e dúvida travam uma batalha no coração dos homens. A fé se fortalece ao ver a confirmação das Escrituras, enquanto a dúvida tenta racionalizar, buscando explicações científicas que, neste caso, parecem insuficientes. O que estamos vendo são os potenciais sinais da volta de Cristo, e isso nos obriga a uma profunda preparação espiritual. Não se trata de pânico, mas de consciência. Se os céus estão se manifestando de forma tão clara, como devemos nós, aqui na Terra, responder a esse chamado? A questão vai além de apenas acreditar. Ela nos move a buscar um discernimento espiritual mais apurado para compreender o tempo em que vivemos. Essa introdução ao tema dos sinais em Jerusalém é, na verdade, o ponto de partida para uma jornada muito mais profunda. Pense nisso como a primeira peça de um grande quebra-cabeça divino que está sendo montado diante de nossos olhos. O que aconteceu no Monte das Oliveiras não foi um fim, mas um começo, um convite para olharmos mais atentamente ao nosso redor e principalmente para dentro de nós mesmos. Será que estamos preparados para o que está por vir? Será que o nosso espírito está sintonizado para decifrar essa comunicação celestial? Esses sinais sobrenaturais funcionam como um despertador para a alma sonolenta, um lembrete de que nossa passagem por aqui tem um propósito maior,
diretamente ligado às promessas e aos avisos contidos na palavra. A aparição de luzes e visões é apenas uma das muitas formas pelas quais o divino pode estar se comunicando, preparando o cenário para eventos ainda mais grandiosos e talvez mais assustadores. É um prenúncio que nos leva a questionar se o Apocalipse descrito nas Escrituras está batendo à nossa porta, não com terror, mas com a promessa de uma renovação final. Agora pense comigo. Depois de uma manifestação celestial tão clara, a Terra parece responder, não de uma forma sutil, mas com uma força avassaladora. Estamos falando de incêndios em Israel de proporções gigantescas, chamas que consomem a paisagem de uma maneira que até os bombeiros mais experientes descrevem como incomum. O fogo parece ter vontade própria, dançando com o vento de um jeito errático, mudando de direção sem aviso, como se estivesse buscando algo. É aqui que o discernimento espiritual se torna crucial. Seria apenas uma tragédia natural, fruto de um clima seco e de ventos fortes? Ou estaríamos diante de mais um dos sinais sobrenaturais que marcam os nossos dias? Quando a natureza age de forma tão extrema e anômala em um lugar tão significativo como Israel, é impossível não conectar os pontos com as profecias bíblicas. O fogo, nas Escrituras, é um símbolo poderoso, frequentemente associado à purificação e ao julgamento divino. Esses incêndios, portanto, podem ser interpretados não apenas como um desastre ecológico, mas como um profundo sinal espiritual, um alerta cristão sobre a urgência do tempo em que vivemos e a necessidade de uma sincera preparação espiritual. É preciso entender que, ao longo da Bíblia, o fogo é uma ferramenta nas mãos do Criador. Lembre-se de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, ou do desafio de Elias no Monte Carmelo, 1 Reis 18. O fogo que desce do céu ou que consome a terra de forma inexplicável sempre carrega uma mensagem urgente. Diante dos incêndios em Israel, a pergunta que ecoa na alma é: que mensagem é essa? Estaria o Criador chamando a nação e o mundo ao arrependimento? Seriam esses eventos uma prévia do juízo final, um lembrete físico e visível de que as questões da escatologia não são meras abstrações teológicas? A complexidade desses eventos proféticos desafia nossa compreensão e nos força a olhar para além do noticiário. Não se trata de buscar culpados, mas de buscar o significado. O que Deus está tentando nos dizer quando a Terra Prometida arde em chamas? Essa reflexão nos tira da zona de conforto e nos coloca em uma posição de vigilância, de busca por respostas que não se encontram na ciência ou na política, mas na esfera espiritual, no estudo aprofundado do que o fim dos tempos realmente representa. Esses acontecimentos, portanto, servem como um elo poderoso entre o que se vê no céu e o que se sente na terra. A visão no Monte das Oliveiras foi um sinal no alto, e os incêndios em Israel são um sinal embaixo. A harmonia, ou nesse caso, a turbulência entre o céu e a terra, aponta para uma intensificação dos sinais da volta de Cristo. O fogo que queima a vegetação pode ser visto como um símbolo do fogo que provará a fé de cada um, como o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios 3:13. Cada notícia sobre essas chamas indomáveis deveria acender em nós não o medo, mas uma chama interna de busca e consagração. A terra está gemendo, como diz Romanos 8:22, aguardando a redenção. E esses sinais, por mais duros que sejam, são as dores de parto dessa nova era prometida. O que nos leva a pensar que, se o céu se manifestou com luz e a terra com fogo, o próximo sinal poderia ser algo ainda mais direto, uma revelação que não deixará margem para a fé e dúvida, como a aparição em Jerusalém de uma figura inconfundível. Se os sinais no céu e na terra já haviam abalado as estruturas da normalidade, o que vem a seguir eleva a questão a um patamar completamente diferente. Pense na cena.
A poeira dos incêndios em Israel ainda paira no ar. O eco da visão luminosa ainda ressoa nas mentes. E então, no mesmo Monte das Oliveiras, o palco dos maiores eventos proféticos, acontece o impensável. Não mais uma luz abstrata, mas a aparição em Jerusalém de uma figura nitidamente humana, porém envolta em uma luz tão radiante que ofusca o sol. As testemunhas, paralisadas entre o êxtase e o temor, descrevem uma paz que emanava dessa figura, um amor que podia ser quase tocado. Muitos, sem hesitar, caíram de joelhos, convictos de que estavam na presença do próprio Jesus. Este é um dos mais esperados sinais da volta de Cristo. É o tipo de evento que encerra debates e inicia uma nova era de compreensão. A manifestação não é sutil, é uma declaração. Uma declaração que força o mundo a confrontar as profecias bíblicas não como textos antigos, mas como manchetes do presente. Diante de tal visão, a escatologia deixa de ser um campo de estudo acadêmico e se torna uma experiência vivida, um chamado imediato e pessoal para todos. A presença de uma figura assim, nesse local sagrado, é um divisor de águas na jornada da fé. É o momento em que a fé e dúvida atingem seu ponto máximo de tensão. Para os que esperam e creem, é a materialização da esperança, a prova viva de que a espera não foi em vão. Imagine a emoção, a torrente de lágrimas e arrependimento genuíno que brota no coração ao contemplar aquele que se acredita ser o Salvador. A Bíblia nos diz em Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A descrição das testemunhas se assemelha a isso, um evento inconfundível e visível a todos os que estavam ali. Contudo, para outros, a mente busca refúgio no ceticismo. Seria uma fraude elaborada? Uma tecnologia desconhecida? É nesse ponto que a advertência contra os falsos profetas, Mateus 24, 24, se torna mais relevante do que nunca, exigindo um nível de discernimento espiritual extraordinário. A questão é que uma aparição desta magnitude não permite neutralidade. Ela exige uma decisão, um posicionamento que pode definir o destino eterno de uma alma, tornando a necessidade de preparação espiritual mais urgente do que qualquer outra coisa no mundo. Essa aparição radiante, este possível encontro face a face com o divino, cria uma ondulação que afeta toda a humanidade. Não é mais um sinal para ser interpretado à distância. É uma presença para ser confrontada. Se os sinais em Jerusalém estavam construindo um argumento, esta aparição é a conclusão poderosa desse argumento. Ela confirma que o fim dos tempos não é sobre destruição, mas sobre revelação. A revelação da verdade, da glória e do poder divino. Um evento de tal magnitude, no entanto, raramente vem desacompanhado. A tradição bíblica nos ensina que grandes teofanias ou manifestações de Deus são frequentemente anunciadas por sons celestiais. É como se a glória visual precisasse de uma trilha sonora à altura, um som que pudesse traduzir a majestade do que os olhos estão vendo. Portanto, faz todo o sentido que após uma visão tão impactante, os céus precisassem falar, confirmando o evento com um som que ecoaria não apenas nos ouvidos, mas na alma de todos. O som inconfundível das trombetas no céu. E como se a visão de uma figura radiante no Monte das Oliveiras não fosse o suficiente para selar a magnitude do momento, o céu decide então romper o seu silêncio. Pense no impacto disso. Um som que não se parece com nada terreno. Não é um avião, não é uma tempestade, é o inconfundível e majestoso som de trombetas no céu. Um som que ecoa sobre Jerusalém, tão poderoso que parece vibrar nos ossos, na própria alma. Testemunhas o descrevem não apenas como algo que se ouve, mas que se sente. É um anúncio,
A Bíblia está repleta de momentos em que as trombetas marcam a intervenção direta de Deus na história, e ouvir esse som hoje, no nosso tempo, é uma experiência que transcende a compreensão humana. Este é o som do Apocalipse, não no sentido popular de destruição, mas em seu significado original, revelação. É a trilha sonora da verdade sendo revelada ao mundo. Este evento profético auditivo serve como uma confirmação divina para a aparição em Jerusalém, eliminando as dúvidas remanescentes e declarando que os sinais em Jerusalém atingiram um novo patamar de intensidade e clareza. Ao ouvir esse som, é impossível não recorrer imediatamente às profecias bíblicas. As trombetas são um elemento central na escatologia. Em 1 Coríntios 15:52, Paulo fala que num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Em 1 Tessalonicenses 4:16, lemos que o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Esse som, portanto, é um dos mais aguardados e temidos sinais da volta de Cristo. Ele funciona como um chamado universal, uma convocação final para o arrependimento e a preparação espiritual. Ele representa o fim da era da graça como a conhecemos e o início do desenrolar do juízo final. A audição dessas trombetas é uma mensagem urgente que não pode ser ignorada, um alerta cristão final de que o tempo da decisão chegou. Aquele som celestial força a humanidade a encarar a realidade do fim dos tempos. Diante de um fenômeno tão avassalador e biblicamente carregado, a dinâmica da fé e dúvida muda drasticamente. Uma visão pode ser contestada como alucinação, um incêndio como um desastre natural. Mas um som com essas características, ouvido por milhares simultaneamente, que reverbera com autoridade divina, isso desafia o ceticismo. A questão deixa de ser, será que é verdade? E passa a ser, o que faremos a respeito? E essa pergunta não é feita apenas por indivíduos isolados. Ela ecoa com força estrondosa nos corredores das sinagogas, mesquitas e igrejas. Como os líderes religiosos, os guardiões da fé, os teólogos e pastores reagirão a sinais sobrenaturais tão explícitos, eles os abraçarão como o cumprimento das profecias ou os rejeitarão, talvez por medo ou por não se encaixarem em suas doutrinas estabelecidas. A reação da comunidade religiosa mundial se torna, então, o próximo grande sinal a ser observado. Como era de se esperar, após sinais sobrenaturais de tal magnitude, o silêncio não duraria muito. O epicentro do debate desloca-se dos céus e da terra para o coração das instituições religiosas. Pense na complexidade da situação. Líderes que dedicaram a vida inteira ao estudo da escatologia e das profecias bíblicas são subitamente confrontados com a sua materialização. A reação, longe de ser unânime, é um mosaico de fervor, cautela e até negação. De um lado, vemos rabinos, pastores e sacerdotes caindo de joelhos nas ruas de Jerusalém, declarando que os sinais em Jerusalém são inconfundíveis e conclamando o povo a um arrependimento imediato. Para eles, o som de trombetas no céu foi a confirmação final, e a mensagem urgente é clara: a hora chegou. Eles veem cada detalhe, desde os incêndios em Israel até a aparição em Jerusalém, como o cumprimento literal da palavra, um chamado para uma intensa preparação espiritual. Por outro lado, uma facção igualmente vocal de religiosos assume uma postura de extrema cautela, beirando o ceticismo. E é preciso entender a lógica deles. A responsabilidade de guiar um rebanho é imensa, e a história está repleta de movimentos messiânicos que levaram a decepções. Esses líderes levantam a bandeira da prudência, alertando fervorosamente sobre os falsos profetas, que, segundo as próprias Escrituras, realizariam grandes sinais para enganar, se possível, até os escolhidos.
Mateus 24:24. Para eles, a questão da fé e dúvida é um mecanismo de proteção. Eles questionam a origem dos fenômenos, sugerindo que poderiam ser uma forma de engano em massa, talvez até de natureza demoníaca, projetada para desviar os fiéis do verdadeiro caminho. Essa divisão interna dentro das religiões é, em si, um poderoso evento profético, pois a confusão e a apostasia também são descritas como características marcantes do fim dos tempos, exigindo de cada indivíduo um nível sem precedentes de discernimento espiritual. Essa fratura exposta no mundo religioso cria um cenário de profunda incerteza para o crente comum. Se os próprios especialistas, os pastores e guias espirituais estão divididos, a quem seguir? A quem dar ouvidos? Essa situação força cada pessoa a sair de uma fé passiva, herdada ou institucional, para uma fé ativa e pessoal. Não basta mais confiar na interpretação de terceiros. Torna-se imperativo buscar a verdade por conta própria, mergulhar diretamente na fonte. Se os homens falham e as instituições vacilam diante do apocalipse que se desenrola, só resta um lugar seguro para encontrar respostas, uma bússola que não pode ser corrompida, a própria palavra de Deus. E isso nos leva, inevitavelmente, à próxima etapa da nossa jornada. Deixar de lado as opiniões conflitantes dos homens e perguntar diretamente à fonte primária, investigando profundamente o que a Bíblia diz sobre os sinais. Diante da cacofonia de opiniões e da divisão entre os líderes, a alma anseia por um porto seguro, uma rocha firme em meio à tempestade. E essa rocha, essa bússola inabalável, é a palavra de Deus. É hora de silenciar as vozes humanas e ouvir o que as profecias bíblicas têm a dizer. Vamos começar com o próprio Mestre. No Monte das Oliveiras, o mesmo local da recente aparição em Jerusalém, Jesus sentou-se com seus discípulos e lhes deu o mais detalhado roteiro sobre o fim dos tempos. Em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, ele descreve exatamente o que estamos vendo. Haverá grandes terremotos, e em vários lugares fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Lucas 21:11. Ele falou de nações em conflito, angústia e perplexidade. Os sinais em Jerusalém e os sinais sobrenaturais que testemunhamos não são, portanto, uma surpresa para quem estuda as Escrituras. São a confirmação de uma promessa e de um aviso feitos há 2000 anos. A Bíblia funciona como um mapa para esses eventos proféticos, nos dando os pontos de referência para que não nos percamos no caminho. Mas a revelação não se limita aos evangelhos. Os profetas do Antigo Testamento já pintavam um quadro vívido do que aconteceria. O profeta Joel, por exemplo, escreveu: "E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Joel 2:30-31. É impossível não conectar a imagem de fogo e colunas de fumaça com os recentes incêndios em Israel. E quanto ao som de trombetas no céu? O livro do Apocalipse, a grande obra de escatologia do Novo Testamento, descreve uma série de 7 trombetas que anunciam fases cruciais do plano divino. O que foi ouvido pode muito bem ser o início dessa sinfonia celestial. As Escrituras formam uma tapeçaria coesa, onde cada profecia, de Gênesis ao Apocalipse, se entrelaça para contar uma única e grandiosa história, a da redenção e do estabelecimento final do reino de Deus, culminando nos sinais da volta de Cristo. É fundamental compreender o propósito desses sinais. Deus não os envia para gerar pânico, mas para despertar seus filhos. Cada sinal é um ato de misericórdia, uma mensagem urgente que grita: acordem, preparem-se. Eles são um alerta cristão para que todos tenham a oportunidade de arrependimento e preparação espiritual antes que o juízo final se instaure. A Bíblia não é um livro de terror, mas um manual de esperança e sobrevivência espiritual.
Ela nos oferece as chaves para não sermos enganados e para mantermos a fé firme, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. Contudo, ter o mapa em mãos não é o suficiente. É preciso saber lê-lo corretamente. A mesma Escritura que nos dá esperança também nos adverte sobre a sutileza do engano. E isso nos leva diretamente ao nosso próximo desafio, talvez o mais crucial de todos: aprender a arte do discernimento espiritual, a habilidade de separar o trigo do joio, de discernir o verdadeiro do falso. Agora que temos o mapa das profecias bíblicas em mãos, entramos no território mais delicado e crucial da nossa jornada: o discernimento espiritual. Pense nisso como aprender a diferenciar ouro de tolo. Em uma época com tantos sinais sobrenaturais, a atividade de imitação também se intensifica. O próprio Jesus nos deu um alerta cristão muito sério em Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A estratégia do adversário não é negar o sobrenatural, mas criar uma versão falsificada dele, uma que pareça com a verdade, que fale como a verdade, mas que no fundo desvie os corações do caminho. Portanto, a nossa reação aos sinais em Jerusalém não pode ser de um entusiasmo cego. Cada evento profético deve ser passado por um filtro, um rigoroso teste espiritual para que a nossa fé e dúvida não nos levem para o abismo do engano. A empolgação é natural, mas a sabedoria é essencial para a sobrevivência no fim dos tempos. Então, como podemos, na prática, discernir o que vem de Deus e o que é uma imitação? A Bíblia nos dá ferramentas claras. A primeira e mais importante é a própria palavra. Em 1 João 4:1, a instrução é direta. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Provar aqui significa testar, confrontar com a verdade revelada. Qualquer visão, profecia ou ensinamento, por mais espetacular que pareça, deve estar em perfeita harmonia com o todo das Escrituras. Não pode contradizer o caráter de Deus nem os fundamentos da fé. A segunda ferramenta é analisar os frutos, como Jesus ensinou em Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. O que esse sinal ou essa mensagem produz? Leva ao arrependimento genuíno, à humildade, ao amor ao próximo e à santidade? Ou gera orgulho, divisão, medo e adoração à criatura em vez do Criador? Um verdadeiro mover de Deus sempre glorificará a Cristo e alinhará os corações com sua vontade, promovendo uma profunda preparação espiritual. Contudo, o discernimento não é apenas uma checagem intelectual. É, acima de tudo, uma sensibilidade que nasce de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. É passar tempo em oração, não apenas falando, mas ouvindo. É pedir a Deus a sabedoria que Ele promete dar liberalmente a quem pede. Tiago 1:5. Nestes tempos de confusão, a nossa conexão pessoal com o Pai é a nossa linha direta de segurança. É o Espírito que testifica ao nosso espírito o que é da verdade. Uma vez que aprendemos a reconhecer a voz do bom pastor, não a confundimos com a voz de estranhos. João 10:4-5. E quando a verdade é discernida, quando a urgência do momento se torna clara como o dia, não podemos mais ficar parados. O discernimento nos leva à ação. A clareza nos convoca a uma resposta definitiva. E essa resposta é o nosso último passo, o engajamento total no clamor final e preparação. E assim, chegamos ao ápice de nossa reflexão. Depois de testemunhar os sinais em Jerusalém, de sentir a terra tremer com os incêndios em Israel, de contemplar a aparição em Jerusalém, de ouvir o som de trombetas no céu, de navegar pela confusão humana, de nos ancorarmos nas profecias bíblicas e de afiarmos nosso discernimento espiritual, só nos resta uma atitude: a ação. Todo esse conhecimento, toda essa revelação
não nos foi dado para mero entretenimento ou curiosidade intelectual. Ele carrega o peso de uma mensagem urgente, um chamado que ecoa através dos séculos e que agora ressoa com uma intensidade ensurdecedora. A preparação espiritual deixa de ser uma opção ou algo a ser postergado. Ela se torna a prioridade absoluta de nossa existência. O tempo da ignorância ou da indiferença acabou. Os eventos proféticos estão se desenrolando diante de nós. E a pergunta que fica no ar, exigindo uma resposta de cada alma, é: você está pronto? Mas o que significa, de fato, estar preparado? Não se trata de estocar comida ou de se isolar nas montanhas. A preparação para o fim dos tempos é uma obra interna, uma reforma do coração. O primeiro passo, inegociável, é o arrependimento sincero e profundo. É olhar para dentro com honestidade brutal, reconhecer nossas falhas, nosso egoísmo, nossas transgressões contra Deus e contra o próximo, e tomar a decisão firme de dar as costas a tudo isso, correndo para os braços do Pai. O segundo passo é buscar uma vida de santidade, como diz em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso significa consagrar nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações a Deus, permitindo que o seu Espírito nos purifique dia após dia. É um processo contínuo de se despir do velho homem e se revestir do novo, criado segundo Deus em justiça e santidade da verdade. Efésios 4:22-24. Esse é o verdadeiro alerta cristão, a preparação para o encontro com o Rei. Portanto, que este seja o nosso clamor final, a nossa oração diária, que não sejamos encontrados dormindo quando o noivo chegar. Que os sinais da volta de Cristo não nos peguem de surpresa, mas nos encontrem vigilantes, com nossas lâmpadas cheias de azeite. Que a perspectiva do juízo final não nos encha de pavor, mas de um temor reverente que nos impulsione a viver de forma digna do Evangelho. Que o nosso coração arda com um desejo santo de ver a consumação de todas as coisas e de participar da nova criação. Senhor, desperta a tua igreja. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração pronto para obedecer. Equipa-nos com o discernimento espiritual para não sermos enganados pelos falsos profetas e enche-nos com o teu Espírito para que possamos ser luz neste mundo que caminha em trevas, testemunhando a verdade do Apocalipse que se revela. A vitória final e gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A pergunta final agora é para você. Qual desses sinais mais falou ao seu coração sobre a urgência dos tempos? Deixe sua opinião sincera nos comentários para fortalecermos nossa comunidade. Se este conteúdo foi valioso, inscreva-se, ative as notificações para não perder os próximos alertas e compartilhe essa mensagem. Continue sua preparação clicando no vídeo que aparece na tela agora mesmo. Fiquem na paz e na vigilância. Aqui é a Bíblia narrada, iluminando seu caminho com a palavra.